Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Porque é feito especialmente para você. Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos começando o nosso programa Batom e Bate-Papo. Hoje nós vamos falar especificamente para as mulheres, embora, é claro, os nossos ouvintes masculinos podem ouvir e até mesmo participar, se desejar. O tema do nosso programa hoje é maternidade e a juventude. Como combinar essas duas experiências incríveis? E para participar do nosso bate-papo, eu convidei 3 mães jovens que vocês podem ver aqui, jovens e lindas, e elas vão estar comigo nesse bate-papo para compartilhar as experiências delas. Então eu creio que vai ser realmente bate-papo incrível. E eu quero começar apresentando aqui quem está do meu lado, a Maria Clara. Ela é casada, ela é mãe de 4 meninas, a Esther, a Elisa, Laura e Ana Luísa. Ela é formada em psicologia e exerce integralmente o seu papel de mãe. Pode dar um alô, Maria Clara, fica à vontade. Olá, tudo bem? Bom dia. E eu tenho também aqui a Rayana Clara, que está aqui também à minha esquerda. Ela é casada, esposa do Tiago, é mãe de meninas, Beatriz e Sofia. Ela é formada em enfermagem e gastronomia. Olha só que legal, hein? O marido dela deve estar muito feliz. Oh. E ela exerce também o seu papel de mãe integralmente, compartilha receitas no Instagram. Eu vou deixar para ela falar aqui o Instagram dela e dar um alô para vocês. Olá, é um prazer estar aqui no programa Bate-Papo e eu espero contribuir de alguma forma aí um pouquinho da minha experiência e da minha história. Amém. Deixar umas receitas também para gente, claro, né, Rayana? Só dar uma visitadinha lá. E nós temos aqui também nossa querida irmã Mariana Caade. Ela é casada, mãe de 3 filhos, Felipe, Davi e Isadora. Inclusive, a Isadora participa dos nossos vídeos dos Radicais Kids, é uma gracinha. É mestre em História, Mariana. É professora do ensino superior, médio e fundamental. Escritora de livros sobre didática e criação de filhos. E vou pedi-la também para dar um alô para vocês e deixar aqui o seu Instagram. Obrigada, pastora Márcia. Uma bênção estar aqui, agora nesse novo formato do programa. Meu Instagram, Mariana Caade P. Olha só. Bem, nós vamos então sortear hoje 2 brindes. Para quem está nos ouvindo, é claro, você pode participar normalmente pelo WhatsApp, mas para quem está nos assistindo, você pode ver aqui, ok? Um presente especial para o Dia das Mães. Então, eu vou deixar para você aqui o número do nosso telefone e você pode, então, participando do programa, seja fazendo um comentário ou perguntando, você já estará participando do sorteio. O telefone é 062 99997 2005. Ok, já que nós apresentamos aqui as nossas convidadas para falar sobre maternidade e juventude, eu creio que é preciso olhar através da Bíblia. Pois aos olhos de Deus, a maternidade é um chamado. Portanto, ser mãe não é o mesmo que escolher uma profissão. Um profissional, ele pode afetar a vida de muitas pessoas, mas um chamado pode afetar sua eternidade. Por várias vezes na Bíblia, quando Deus foi levantar um homem para fazer diferença na sua geração, ele chamou primeiro uma mãe, temente a Deus, para instruí-lo, para que ela pudesse influenciá-lo rumo
ao propósito de Deus para ele. Então, nós podemos citar aqui muitas mães. Ana, mãe de Samuel, Joquebede, mãe de Moisés, Eunice e Lóide, que são mencionadas também na Bíblia, que é mãe e avó de Timóteo. Então, para as mães, hoje, eu creio que é também um privilégio educar e forjar a personalidade e o caráter dos seus filhos. Agora, quando nós associamos a maternidade com a juventude, nós unimos duas experiências incríveis. E é para falar desse assunto que eu trouxe aqui essas mães jovens, lindas e experientes, para que elas possam também compartilhar a respeito da sua experiência na criação dos seus filhos, ok? E eu gostaria, então, de começar perguntando a elas a respeito da maternidade e a juventude. Como que elas conseguiram combinar essas duas experiências? Eu vou perguntar aqui para a Mariana, né? Eu quero estender essa pergunta também para a Rayana e para a Maria Clara. Com quantos anos você teve o seu primeiro filho? Pastora, fui realmente muito nova, 19 anos, o Felipe nasceu. Então, para quem me conhece e vê na igreja, não é brincadeira, né? Ele é um rapazão muito grande e muito maior que eu e muito parecido comigo. Então, as pessoas olham e têm uma dificuldade de identificar. Ele é o quê? Quem é que tá? Ele é muito carinhoso, né? Vem abraçando. Então, eu tive o Felipe com 19 anos. Olha só, não parece que você tem um filho de 19 anos, Mariana. Não, ele tem 24 hoje. Olha só que coisa, hein? Eu tinha 19. Rayana, e você? Quantos anos você tinha quando teve o seu primeiro filho? Filha, né? Filha, Beatriz. Foi aos 25 anos quando eu engravidei pela primeira vez. Olha, a mesma idade que eu. Oh, Tive minha primeira filha, inclusive ela chama Maria Clara. Para quem não sabe, é a minha filha, Maria Clara, aos 25 anos. Maria Clara, quantos anos você tinha quando teve a primeira filha? Eu tinha 23 anos, eu casei com 20, e 3 anos depois eu engravidei. Sim, é claro que todas aqui foram mães muito jovens, mas eu gostaria que vocês comentassem também a respeito dessa experiência. Como foi para você ter sido mãe tão jovem? Vamos começar aqui com a Mariana, que é a mais experiente, né, Mariana? Como é que foi essa experiência, Mariana? Que ser mãe aos 19 anos assusta, é bom? Como que foi para você? Então, pastora, eu tive essa experiência que não foi planejada. Então, o Felipe participou de provas de faculdade, né? O Felipe participava de, às vezes que ele não dormia, né? Porque estava doente. Nessa época você estava fazendo faculdade? Sim, fiz faculdade com ele. Então, tiveram momentos que eu precisei de ajuda para segurá-lo, né? Enquanto eu terminava uma prova, uma apresentação. Mas também foi o auge do meu espírito esportivo. Então, eu fazia várias lutas e ele fazia comigo. A gente nadava, eu lembro que a gente nadava juntos. Eu nadava na turma de criança. Então, a minha raia era a última lá no Jockey Club, e para eu nadar do lado dele, para ter aquela alegria de nadar. Não era para vigiar, não. Não, era aquela curtição, né? Para curtir. Eu lembro quando eu comprei a primeira barraca para a gente acampar. Então, assim, com 19 anos, eu ainda tinha muito pique, ainda tenho, mas eu tinha muito mais pique. Chego até a pensar, se eu tivesse minha filha quando eu tive o Felipe, porque ela é elétrica, então seria muito bom ter tido ela mais nova, né? Porque o Felipe eu tinha que esquentar ele. Então, então assim, a gente se divertiu muito. Que a ótimo. gente teve muito tempo. Então, para você foi bom, não foi algo assim que privou você de fazer Não, aquilo pastor, que você já estava fazendo? Eu fiz faculdade, fiz mestrado, fazia muitos esportes, trabalhava e me divertia muito com ele. Olha que maravilha. Rayana, como que foi, então, a sua experiência de ser mãe aos 25 anos? Bem, quando eu me tornei mãe pela primeira vez, um dos comentários que eu me acostumei a ouvir com frequência foi: nossa, como você é forte, corajosa, tão nova. Eu já havia me formado na faculdade, já fazia 4 anos, e mesmo assim as pessoas achavam que eu ainda era muito nova para engravidar. Só que a surpresa dessa gravidez, que também não foi desejada, eu tenho até uma experiência compartilhada com a Maria Clara, não sei se ela se lembra. No dia que ela revelou que estava grávida, no Natal,
Acho que foi no Natal. Ela compartilhou isso e eu falei, nossa, seria tão interessante a gente engravidar juntas, né? Nossa, seria mesmo. E eu falei assim, eu vou clamar, porque o Thiago ainda não quer que eu engravide, mas eu vou clamar, porque eu também quero. Eu quero ser mãe agora. E eu lembro que eu voltei para casa e 2 semanas depois eu descobri que eu já estava grávida. E Olha eu só, orando tudo começa com o desejo. com desejo. Deus concedeu o desejo do coração. E foi Olha, uma para quem não alegria. sabe, Maria Clara e Rayana são primas. Então elas cresceram juntas, né? E é interessante que elas engravidaram juntas também. Juntas. Foi, E as filhas nasceram no mesmo dia. foi. Elas vão compartilhar um pouquinho aqui dessa experiência. Maria Clara, conta então para a gente aqui, para os nossos ouvintes, como que foi a sua experiência de ser mãe tão jovem, né? Que foi aos 23 anos. Foi. As pessoas, elas nem acreditavam que eu já era casada, né? Porque elas, nossa, você já casou muito nova. Então, eu sempre tive o desejo de ser mãe, eu sempre quis ser, ter uma filha, sempre planejei. Então, foi assim, muito desejado, muito amor. E eu tinha 23 anos, eu nem tinha formado ainda, eu estava concluindo meu curso de psicologia. Aí eu tive que trancar um pouquinho para poder dar a luz e depois eu retornei para concluir. Então, assim, eu achei que foi muito bom. Eu compartilho a mesma experiência da Mariana Caade. A gente tem aquele pique, aquela energia, a gente quer acompanhar, a gente senta, a gente brinca. Depois de uns anos, a gente vai ficando um pouco mais Olha, cansado, eu acho. falar da maternidade realmente tem muitos aspectos importantes, né? Mas eu queria abordar um aqui que diz respeito à maneira como você enxerga. Antes da gente falar de experiências bem práticas, que eu sei que vocês vão compartilhar, mas assim, hoje existe um conceito muito equivocado sobre a maternidade. Até mesmo que a maternidade, ela atrapalha um pouco a vida da mulher, os planos dela, interfere ali, como se não fizesse parte mesmo, né? Da vida dela, dos planos dela como mulher, para se realizar como mulher. Como que vocês enxergam? Nós falamos aqui no primeiro momento, ali naquele texto inicial, de enxergar a maternidade através dos olhos de Deus. Que quando Deus queria fazer algo poderoso numa geração, não era numa cidade, não, numa geração, ele levantava uma mulher para gerar um filho. Então nós mencionamos aqui, né, Moisés, Samuel e muitos outros. Vocês enxergam e vocês acreditam realmente que a maternidade é um chamado de Deus? Que Deus te chama e ela é uma missão de vida? Como que vocês veem isso, Mariana? Pastor, eu tinha 2 meninos, né, até a Isadora nascer. Então, em relação aos meninos, eu sempre tive essa preocupação de forjar neles um caráter de Cristo. Mas eu acho que toda mãe passa por isso. Quando você tem um primeiro filho, e é muito fácil lidar com esse primeiro filho, você acha que o segundo é a mesma forma e as mesmas regras, e que tudo vai dar certo, não é? Acho que você está pensando a mesma coisa que eu, só que não foi. Então, forjar um caráter de Cristo em filhos diferentes, né, com características, chamados, dons, é bem difícil. Então, você precisa... Na verdade, a maternidade me ajuda a estar mais próxima de Deus. Porque eu preciso realmente de Deus. Você descobriu que você precisa de Deus. Que bom, isso aí é uma descoberta maravilhosa. Rayana, como é que você enxerga a questão da maternidade como uma missão, né, um chamado de Deus? Eu acredito, sim, que toda mulher nasceu para ser mãe. Só que existe uma diferença. Eu acredito que existem aquelas que decidem assumir essa responsabilidade de ser mãe. E outras simplesmente não aceitam, né? Mas eu desde que eu nasci, eu já senti esse chamado, que o meu desejo sempre foi ser mãe. E, para mim, eu acho que a maternidade é o que a Mariana falou. É o que nos leva para Deus, porque é na hora... Né? Porque, assim, ser mãe é só na prática, né? A gente procura livros, a gente pode fazer cursos, mas aí é na hora que você está ali com o seu bebê no colo, é que você vai ver, né, o que você realmente precisa de Deus. E aqui a gente verdade. volta para Deus e fala, Senhor, agora é só o Senhor. Maria Clara, como é que você vê essa questão da maternidade como chamado, como uma missão? Eu vejo como um chamado de Deus para mim, sim. Acho que, assim, toda mulher ela pode ter vários chamados. Acho que Deus pode chamar ela para muitos outros propósitos, mas eu vejo a maternidade e a família, né, no caso,
como principal. Acho que é onde nós devemos depositar talvez a nossa maior energia. Amém. Não sei. É verdade, essa questão da juventude. Então, a juventude é um tempo de vigor. A Mariana começou falando aqui, né, que ela estava no auge ali da sua juventude, aos 19 anos. Mas eu queria até colocar essa questão a maneira como muitas pessoas enxergam. Às vezes elas têm até um certo preconceito. Sim. Vocês sofreram esse tipo de preconceito ou comentários por serem mães jovens? Tipo, mas por que você não espera formar? Por que você não vai fazer outras coisas? Como que foi lidar com isso, Rayana? Bem, parece haver um enorme equívoco sobre ser mãe jovem, né? Até hoje, nos dias atuais. No sentido que temos que sacrificar nossa identidade para ser a mãe dos nossos filhos. Tem gente que acha que isso é um cargo muito, muito alto. Nossa, eu vou abrir mão de certas coisas, da minha profissão, do meu tempo, né, para se dedicar a ser mãe. Mas isso simplesmente não é verdade. Esse é o meu ponto de vista, porque eu nunca tive que desistir de nada para ser mãe, porque era um desejo que já havia no meu coração. Então, para mim, foi uma escolha. Então, por mais que as pessoas dissessem, não, você tem que aproveitar mais o seu casamento. Eu falei, não, mas os filhos são a coroa do casamento. Então, para mim, eu só estou ganhando com isso. Então, é isso que eu vejo. É verdade. Esse tipo de comentário, às vezes, gera, eu acho que até condenação, né? Porque você se sente culpada de estar grávida. E é uma coisa complicada isso. Maria Clara, você acha que você sentiu isso de alguma maneira, algum tipo de preconceito? Porque você também era muito jovem, né? 23 anos, estava fazendo faculdade, tinha ali as colegas da faculdade. Como que foi lidar com isso? Na época, eu acho que eu era a única da turma que estava grávida, eram todas também muito novas. Então, era eu, uma ou outra que já tinha se casado. Então, assim, eu já ouvi muito tipo de comentários, né? Que você está desperdiçando a sua juventude, que você devia estar fazendo algo mais importante. Então, assim, o mundo não dá valor a isso, mas era algo que eu desejava. Então, eu ouço muitas coisas, ainda mais pelo fato de eu ter 4 meninas, todo mundo já assusta. Ser mãe aos 23 é uma coisa, e agora ser mãe com 4 filhos? As pessoas, elas assustam, ainda porque eu acho que é aquele pensamento também do mundo, né? Que você tem que investir em você, e o seu marido, a sua casa fica para depois, mas não foi assim como eu vejo, né? Não é assim também como eu fui criada, então... Mas eu amo estar onde eu estou. Não acho que eu estou perdendo. Acho que vão ter outros momentos na minha vida. Não me vejo velha, assim, não acho. Acho que eu estou começando. Vou ter muito tempo ainda para poder investir em mim. Elas ainda vão crescer, elas são muito novas. Então, assim, eu acho que é um tempo oportuno que eu tenho de poder investir nelas. Com certeza. Você vai chegando aos 30 com 4 filhos. Nossa. Você também, Mariana, chegou aos 30 com 3 filhos? Com 3. Olha só. E você conviveu mais nesse meio acadêmico, né? Sim. E você percebe, ou você percebeu em relação a você, algum tipo de preconceito em relação à maternidade? Sem dúvida, pastora. Eu realmente era muito nova. Acredito que não só para a minha geração, né, grávida aos 19 anos, como atualmente. Acho que até hoje seria até mais admirável, né? Nossa, com 19 anos. Pela imaturidade dessa geração, né, a gente percebe isso também. Mas sim, até na família, minhas irmãs, meu pai, realmente foi assim, nossa, não precisava disso agora, né? Podia ter investido mais em várias coisas. Mas eu não parei, né? Realmente eu não parei nada. Eu mantive. E você conseguiu formar e depois sim, eu administrei fazer pós-graduação, tudo. Trabalhar. Sim, escrever livros, dar aula, palestras. Olha aí que maravilha. Que não linda, jovem, criando 3 filhos, isso é maravilhoso. Agora, me diz uma coisa, conta pra gente. Vocês levaram para a sua experiência na maternidade algum ensinamento da sua mãe? Ou, às vezes, da família ali, né? Às vezes avós, tios. Isso ajudou em algum aspecto a maneira como você foi criada? Vamos começar com a Maria Clara. Que é um teste.
Nossa, tem muita coisa. Até hoje, depois de casada, adulta, já com as minhas filhas, eu ainda continuo aprendendo. Acho que é algo que não tem como. A criação de filhos, eu acho que é algo para a vida toda. Não é verdade. uma meta que você atinge no mês, Atinge, assim, não. É algo que você vai plantando e vai construindo durante uma vida. Então, eu tenho, sim, muitos princípios, muitas coisas que eu carrego, que eu tento aplicar em casa. Às vezes, no dia a dia, acaba, às vezes, falhando um pouco, mas, assim, é algo que eu tenho para mim. Um exemplo que eu sempre tive isso em casa. Então, assim, lá em casa, na época, quando eu era menor, nós sempre tínhamos momentos de ler a Bíblia junto ou de orar junto, nem que fosse ali um momento antes de dormir, ou, às vezes, antes de ir para a aula, sempre tinha aquele momento da gente ter que ler, nem que fosse um versículo. Então, assim, é algo que eu tento sempre fazer em casa. Tento aplicar. Que Né? ótimo. Ler, orar com elas. Às vezes falha um dia ou outro pela correria, mas, assim, é algo que tem tentado. Que bom. Rayana, seus pais são crentes, né? Quando você já nasceu num lar cristão, você acha que a fé deles influenciou você na criação dos seus filhos? Ah, com certeza. A maneira como seus pais te criaram na igreja influenciou? Como? O que você Totalmente. aprendeu que você aplica hoje na criação das suas filhas? Uma das coisas é valorizar a família, né? Estar sentado à mesa, comermos juntos, orarmos pelas refeições, agradecer sempre. Outro hábito que eu levei para a minha vida foi, sempre antes de dormir, tinha que contar uma história da Bíblia. E tinha que ter Ainda mais a sua mãe, que é educadora, né? É isso que eu imaginei. Então, para nós, a hora de dormir era o momento mais importante da noite, porque tinha que abrir a Bíblia e contar uma história. Eu lembro que a minha mãe tem essa Bíblia até hoje, ela guardou e virou uma relíquia. E não tinha nem ilustração, mas assim, ela e meu pai fizeram tornar esse momento tão especial que marcou. Hoje, todas as noites, a gente reveza entre eu e meu marido para contarmos uma história. O dia que a rotina muda um pouco, a gente acaba dormindo um pouco mais tarde, e aí não vai dar tempo de contar a história, aí elas choram. Não, por favor, mamãe, tem que ter. Então, assim, elas não deixam falhar, apesar que às vezes a gente falha, porque realmente tem dias que não dá. Ou parece que 24 horas ainda é muito pouco para nós, né? Mas, assim, e o hábito de orar, né? Orar sempre. A Bia, às vezes... Orar com elas, né? Com elas participarem, né? Seja antes das refeições, ou antes de ir para a escola, ou na hora de dormir. Então, isso para mim é uma coisa que realmente eu tento levar em prática, e são coisas que foram os meus pais que me ensinaram. Mariana, eu estou ouvindo aqui, né, a Rayana e a Maria Clara falar, porque elas vieram de famílias cristãs. Você não, né? Imaginei que a senhora estava pensando não, assim, não. Mas você também representa um público muito grande aqui, né? De pessoas que talvez foram os primeiros a se converter naquela família. Então, você não teve esse ensinamento cristão. Não. Então, como que foi lidar com seus filhos e trazê-los e apresentar Jesus para eles na infância, sendo que você não tinha experiência de ser mãe, não tinha também a herança, né, da sua família? Como que você lidou com isso? Pastora, minha mãe tinha alguns valores que eu passo para os meus filhos. O primeiro é a aliança entre os irmãos. Independente do que acontecer, os irmãos são os melhores amigos, e os irmãos... lá em casa, por exemplo, se uma fazia coisa errada, minha mãe chamava as três para apanhar, tá, gente? Não sei se vocês são dessa época. A gente fazia filhinha. Na sua casa apanhava. O avental sujo de ovo e fazer filhinha. Então, a gente criou um laço muito forte. Eu e minhas irmãs, pastor, nós nos falamos todos os dias. Até Me diz hoje. uma coisa, seus pais são de nacionalidade Meu brasileira? pai é árabe. Seu pai é árabe? Ele é do sul do Líbano. Seu pai já faleceu? Não. Sua mãe também não? Meu padrasto faleceu, Seu que é considerado pai, que nos criou, né? Sim. Tá? Sim. Então, olha como que é difícil, porque nós três, pastor, nós tínhamos diferença de 1 ano de idade apenas. Minha mãe ganhou da gente. Minha mãe com 21 tinha nós três. Minha mãe teve com 19, 20 e 21. Então, é muito fácil fazer ficar bem amiga, né, as três. Só que os meus filhos têm idades muito diferentes. 24, 14 e 7. E a última, e 6, desculpa, que é uma menina. Então, como fazer essa aliança? Pastor, é a coisa mais linda do mundo. O meu filho mais velho é motorista dos meus outros filhos. Olha só. O meu filho do meio é servo dos outros. E a Isadora
é a carinho de todos. É a que organiza as coisas dos meninos. Então, assim, ontem mesmo, meu filho chegou atrasado para a aula e falou, nossa, esqueci um negócio no carro. Aí eu olhei para o do meio e falei, o Davi já está indo buscar muito rápido. Porque existe essa cumplicidade. Porque também quem leva o Davi para o Goiás é o Felipe. Entende? E quem busca sair para Isadora também é o Felipe. Então, quando o Felipe precisa de alguma coisa... Então, uma coisa que minha mãe ensinou, mesmo sem ser cristã, é a questão da aliança entre os filhos. Isso eu nunca vou esquecer. Mas coube a você levá-los para a igreja e ensiná-los... Sim. A vida de Deus. A vida cristã, O Felipe converteu 1 ano antes de mim, pastora. Ah, seu filho converteu primeiro. O Felipe Olha converteu que 1 ano lindo. antes de mim. Com quantos anos? Ele tinha 6 para 7 anos e ele converteu e ficava cantando umas musiquinhas no carro, gente. Nossa, e assim, como a gente é mãe, a gente acha tudo bonitinho, né? Até a mãe que não é crente. E aquela musiquinha entrando, e aí eu converti. E aí meu filho me trouxe para a igreja. Olha que testemunho maravilhoso. Agora os outros já nasceram, assim, evangelistas, pastores, né? Acham que são pastores, inclusive. Entram aqui, assim, Acham que são. Que a igreja é a casa deles. Ai, que lindo. Olha, eu quero deixar uma pergunta aqui, mas é uma pergunta muito importante, que eu tenho certeza aqui que as ouvintes vão se identificar e a gente vai comentar a respeito daquele momento de explosão, de indignação que toda mãe tem. Então, às vezes, você está ali com o menino chorando, o outro correndo, a comida no fogo, às vezes está até queimando, está saindo fumaça no fogão, e o telefone toca, e você, de repente, né, dá uma explosão, um grito, ou uma situação assim em que você se sente, às vezes, sobrecarregado. Você teve ou não esse momento? E como você lidou? Como você aprendeu a não permitir que isso fosse, na verdade, o seu estilo de vida? Porque o fato de ser mãe jovem significa que você tem que ser uma mulher estressada. E eu gostaria, então, que você compartilhasse essa experiência. Mas nós vamos primeiro para um pequeno intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho conversando com a Mariana, a Maria Clara e a Rayana a respeito deste tema, maternidade e juventude. Como conciliar essas duas experiências incríveis? Daqui a pouquinho a gente volta. Transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Salmo 144, 13. Esse versículo é uma proclamação profética daquilo que Deus fará nos próximos anos. A palavra-chave é transbordar. Mas antes disso, precisamos das provisões do céu. É por isso que o texto afirma que Deus também nos dará toda sorte de provisões. Deus vai colocar na sua mão tudo o que você precisa para ir além de onde você está. Transbordar nos fala de romper com limites. Romper com tudo que inibe a sua fé. Esse é o espírito dessa conferência. Por isso, eu te convido hoje a romper com os limites à sua volta, começar crendo na provisão de Deus. Seja para fazer sua inscrição ou para dar o primeiro passo de fé para participar dessa conferência profética. Peça o que você precisa e deixe Deus surpreender você com a sua bondade e provisão. Você sabia que esse livro é para ajudar o Ministério das Crianças na igreja? Vamos conhecer 3 materiais que explicam esse processo? O primeiro é o livro. O livro ensina como trabalhar com as crianças juvenis na igreja local e no trabalho extra-local. Treinando as crianças para ser parte do corpo, ensinando a palavra de Deus e levando o evangelho para as crianças.
O segundo material são os vídeos. A pastora Márcia explicou cada capítulo do livro de maneira muito fácil de entender. Você pode adquirir os vídeos no canal aloysiosilva.tv. O terceiro material é o pendrive. Você pode ouvir cada capítulo do livro onde você estiver, é muito fácil. Além disso, toda venda dos pendrives será destinado ao material do evangelismo para crianças. Muito bom! Agora saiba como usar esses 3 materiais. Primeiro, leia o livro. Essa é uma tarefa individual. Segundo, escolha entre o vídeo ou o áudio. Separe 15 minutos da sua reunião de discipulado e assista ou ouça as explicações. Elas vão ajudar você a compreender o que está escrito no livro. É muito fácil. Olá, estamos de volta no nosso programa hoje, falando sobre maternidade e juventude. Como lidar com essas 2 experiências incríveis. E para isso eu trouxe aqui 3 mães jovens, né, que estão compartilhando as suas experiências em relação à maternidade. Eu tenho aqui a Mariana Caade, tenho aqui a Rayana Clara e a Maria Clara também. E eu gostaria de dar continuidade a esse assunto e retomar aqui uma pergunta que eu deixei. Bem, eu dei o nome do momento Popeye, mas como nós temos várias gerações aqui, talvez você não sabe o que é isso, você vai pesquisar então. Mas o momento Popeye é aquele momento de explosão, que eu acho que toda mulher tem quando você é mãe. De uma maneira ou de outra, talvez não explosão no sentido de ficar com raiva e extravasar, mas aquele momento em que às vezes tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é um bebê chorando, é o outro filho correndo, ou então é o telefone tocando e você fazendo comida e de repente você se sente sobrecarregada. Então, você teve esse momento e como que você lidou com isso? Ou foi mais do que um momento, foi um período, uma fase? Vamos começar aqui com a Maria Clara, porque a Maria Clara é mais assim serena, tranquila. Então dá a impressão de que ela não passou por isso. E a Maria Clara tem 4 filhas, né? Então conta pra gente, Maria Clara, como que é isso? Aconteceu? Acontece? Como lidar? A sensação que eu tenho é que é quase diário, sim. Sempre tenho. Você vive assim? Eu vivo. Eu tenho que. Bem, fala pra gente ali a idade das suas filhas, né? Isso, a Esther está com 7, a Elisa tem 5, a Laura está com 3 e a Ana Luísa está com 2, né? Quase 2, quase né? 2, vai fazer 2 no final do mês. E é movimentada a sua movimentado. Agora as coisas estão começando a criar um certo equilíbrio, talvez. Mas, assim, como eu tive elas muito próximas, então eu tive um momento, assim, que eu tive muita criança pequena em casa. Então, isso já aconteceu muito. Principalmente nesse momento de você ter que fazer o almoço, ter que olhar, e às vezes eu não tinha alguém para me ajudar, e às vezes eu tinha 2 crianças e nenhuma estava na escola, estavam em casa. Então, passei por muitos momentos. Assim, como que eu faço? Isso é algo assim que eu aprendi e dá muito certo comigo lá em casa. Então, eu tento parar, pelo menos, alguma coisa que eu esteja fazendo e dar prioridade àquilo que precisa de mais da minha atenção naquele momento. Se é a criança que está chorando ou se é a comida que está no fogão. Porque eu não consigo, às vezes, administrar tão bem assim, esses momentos. Eu não tenho essa habilidade. Mas na verdade você ainda está, né, nessa fase da infância, porque elas são muito pequenas, né? Então é inevitável que isso vá acontecer. Né? E você, na verdade, vai aprender, né, a não viver estressada. Sim, isso é verdade. Você precisa aprender a controlar ali o seu temperamento. Você não pode deixar também ser controlada pelas suas emoções ali. Então, isso é algo que você vai, acho que, desenvolvendo. Com o tempo, assim, você vai aprendendo cada vez melhor. Não é algo que você aprende rápido, não.
É verdade. Para você não descontar também na criança ali o momento de Isso de é uma coisa raiva, que de é alguma coisa que não frequente. tem nada a ver com ela. Às vezes ali alguma coisa que não deu certo e você acaba descontando porque a criança ali naquele momento teve um momento de choro. Então, assim, é importante ter esse discernimento ali no momento. Você tem que ter essa clareza, tem que se esforçar para ter essa paciência e essa calma. Eu acho que essa Mas- coisa de parar mesmo aquilo que você está fazendo e aí retomar, né? Como que você lida com isso, Rayana? Todos os dias. Hoje mesmo, uma amiga minha estava lá em casa e ela falava: amiga, mas eu percebo que parece que o tempo todo você está serena. Toda vez que eu encontro com você, você está muito bem, a casa está uma zona, todo mundo gritando e você está lá. Eu falei: não, é porque você está aqui. Porque se você não estivesse aqui, eu estaria: ei, Sofia, faz isso, faz aquilo, não! Então, assim, no dia a dia, é assim que acontece. Só que eu aprendi uma tática. Quando eu estou ali fervendo, quase me explodindo, eu paro, respiro, conto de 1 a 1000. E aí eu vejo, não, peraí, o que Você que começou precisa... contando de 1 a 10, agora já está no 1000. agora é 1000. Mas e vejo, e como a Maria Clara falou, qual que é a minha prioridade agora? O que é primeiro? O que precisa agora? Então, se eu tiver com panela, eu desligo a panela, eu desligo o fogo, falo, não, vamos ali agora. É a Bia que está precisando de atenção? Ok. É a Sofia? Então vamos lá e depois eu retomo as atividades. Mas isso é algo que a gente vai adquirindo mesmo. Eu lembro que quando a Bia nasceu, o meu temperamento era outro. Todos diziam que o espírito de mansidão estava sobre mim. Agora eu estou tentando resgatar isso de novo. Porque nada me abalava. Gente, mãe jovem, então tudo era muito lindo. Tava, né, a casa caindo, né, aquela zona, discipulada até 1h da manhã, era vigília, levava a Bia comigo. Só que a idade, né, vai chegando uma certa idade que parece que o vigor não é mais o mesmo, né? A paciência acaba se perdendo um pouco. É verdade. Tem que tomar cuidado para não perder o foco, que é a disciplina, né, das filhas. Então, é assim, eu estou adquirindo, me aperfeiçoando e aos poucos eu chego no meu objetivo. É interessante como que a realidade nos confronta. Eu me lembro uma vez, numa situação que estava uma criança dando ali uma birra e a mãe tentando controlar, e uma outra comentou assim: quando eu tiver os meus filhos, isso não vai acontecer comigo. Eu falei, ai. Falei, eu gostaria de ver. Porque é claro que quando você vê o outro é mais fácil, né, Mariana? E como que foi para você esse momento papai? Ou você não teve? Porque você é uma educadora, você aprendeu a lidar com os alunos, de controlar o seu temperamento. Isso vale para casa também? Pastor, eu não tive como aprender com a minha mãe, que teve 3 filhas seguidinhas, então, e nem a experiência das meninas aqui, que ao mesmo tempo um monte de criança na casa, mas vai passar e daqui a pouco vocês não têm mais criança. Eu vivo com criança, gente. Eu sou mãe há 24 anos e nunca parou de ter criança na minha casa. Entendeu a diferença? Então, o Felipe fez 24, o Davi 14, e ainda tem uma de 6. Então, assim, sempre tem um para trás, né? Então, Mas agora você tem mais gente para ajudar. A diferença é que agora vão crescendo, antigamente faziam muito isso, né? Exatamente. Os filhos mais velhos, quem tinha 15, 14, 12 filhos, é porque eu sou historiadora, né, pastora? Não tem como não passar essa parte. Claro. Mas os irmãos mais velhos eram padrinhos dos mais novos. Né, Dindinha, quando casava, levava um pouquinho de irmão para casa, né? Mas na minha casa, a gente tem esses estresse, né? Cuidados diferentes, porque às vezes meu filho chega do trabalho, nervoso, né? O adolescente tá com algum outro problema e a criancinha tá dando birra. Então, isso acontece em níveis diferentes lá em casa. Ao mesmo tempo, né, um adulto, um adolescente e uma criança querendo a mãe, pastora. Querendo a mãe. Né? E a mãe, ela tem 3 linguagens também, a do adulto, a do adolescente e a da criança, ao mesmo tempo. Uma das formas de eu me fortalecer é dando aula no curso de criação de filhos. Porque eu busco Deus, eu aconselho os meninos. Maravilha. E enquanto eu estou dando aula no curso de criação de filhos, eu falo, olha, eu tenho filhos de todas as idades, adulto, adolescente, criança. E quando eu venho para o culto com eles, eu falo, Deus, que meus alunos não vejam se acontecer alguma coisa errada no trajeto. Né? Às vezes o adulto emburrar, né? O adolescente, a criança dá Mas a vida da igreja, pastora, a vida na igreja nos ensina, né? Nos fortalece.
Acho que é isso. Olha, você falou algo muito importante, eu gostaria até de trazer isso aqui. Essa questão de você estudar, de você ler, e o próprio curso de criação de filhos, que hoje aqui a Igreja Videira oferece, e algumas igrejas têm também, né? Esses cursos. Vocês acham que isso acrescenta? Você acha que é importante a mãe fazer, principalmente a mãe que é jovem? Como que você vê isso? Como que você orientaria essa mãe jovem que está ali, talvez, vivendo essa experiência que vocês estão compartilhando aqui, de ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo? Aí ela vai pensar, agora, pastora Márcia, eu já não tenho tempo de nada, ainda quer que eu faça um curso? Como que é isso? Ajuda ou não, Maria Clara? Ajuda, com certeza. Ajuda porque te abre a mente, você vê outras formas, outra estratégia de poder lidar, você vê a experiência de outras mães, você vê ali exemplos na Bíblia, você é guiado. Então, assim, não que toda criança seja igual e toda forma você vai aplicar da mesma forma para todas, mas ali você tem as estratégias baseadas ali na Bíblia, você tem assim, uma direção, então... A teoria ajuda muito, né? Com Se certeza. você conhecer a teoria, todo profissional, ele tem que passar primeiro pela teoria, né? Para que depois ele possa exercer ali a prática na sua profissão. Agora, criar filhos é algo extremamente mais importante. Nós falamos uma frase aqui no início, eu quero retomá-la, porque eu acho que é muito importante. Quando você é um profissional, você pode até mudar a vida das pessoas. Mas quando você é mãe, pai, você pode realmente mudar a eternidade dela. Exatamente. Porque você está ali apresentando a ela não apenas a Deus, a Cristo, que é o mais importante, mas você está mostrando para ela um estilo de vida que você pode viver com Cristo. E isso é maravilhoso, isso é muito mais desafiador, né? Rayana, você acha que essa questão dos pais se instruírem é algo que deve acontecer? Você acha que, de maneira geral, a maioria dos pais hoje na igreja, eles ignoram isso? Não leem livros, não fazem cursos, acha que vai aprender tudo ali na experiência? Como que você vê essa questão? Bem, eu acredito que ser pais é uma coisa que você vai, é uma coisa que você vai ter para o resto da vida, né? E a igreja, ela fornece essa ajuda, que é assim, estar no corpo, né? Inserido na célula, no discipulado, porque é ali naquela roda de amigos que você vai ouvir outras experiências, vão compartilhar, às vezes, de uma mesma dificuldade, trocar figurinhas, né? E isso ajuda a entender que também não é um bicho de 7 cabeças, ou então, às vezes, nós como mães, nós nos exigimos muito, né? Querendo um padrão, um modelo, tem que seguir aquilo e pronto. Mas, a verdade, na prática, não é assim. Eu acredito que cada criança tem uma personalidade, ela tem uma identidade, não é aquele modelo que você tem que seguir para todos os seus filhos. Por exemplo, eu tenho uma forma de lidar com a Bia e uma outra forma de lidar com a Sofia, porque às vezes, até o tom da minha voz, às vezes eu falando com a Bia, ela vai entender de um jeito e a Sofia vai entender de outro. E isso a gente aprende na igreja, porque nós estamos ali o tempo todo nos comunicando, juntos, em unidade. E estar com a igreja é estar conectado nesse mesmo ramo, né? Então, é muito bom, porque quando a gente chega nas reuniões de discipulado, passou um perrengue na minha casa, meu humor já não está daquele jeito, aí você se sente acusada, fica mal, e pensa, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo. Mas aí você vê uma irmã do lado que passou por uma experiência semelhante, e aí... sobreviveu. E aí sobreviveu ela olha... a mãe, sobreviveu os filhos. E aí você encontra uma mãe do outro lado e fala assim, olha, eu fiz desse jeito e deu certo. Então, assim, para mim isso é... Mas você sabe que isso é bíblico, né? A Bíblia fala que as mulheres mais experientes devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos e os seus filhos. Então, a maternidade é algo compartilhado. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E você mencionou, Rayana, em relação a essa questão da mãe acusada. Eu acho que a mãe ela tem uma tendência de se autocondenar. Porque se o filho machuca, ela já acha que ela foi negligente. E às vezes tem o pai, né? A figura do pai. Ele chega em casa e aí ele já pergunta, mas você não viu
Acabou. Se ele perguntar isso, aí você vai chorar mesmo, porque você vai se sentir a pior mãe do mundo. E nós falamos muito sobre essa questão da graça, né? E eu acho que isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. E não aceitar a condenação e sempre ir para Cristo e buscar em Cristo. E eu gosto muito do Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quem que é que trabalha para edificar a casa? O pai e a mãe, o marido e a esposa. Então ali já está te dando um sinal. Hello, você vai falhar, você vai errar. Então você precisa de Cristo. Como lidar com essa questão dessa condenação? Como lidar com a questão da mente, em que você sente que você está falhando, que você não consegue corresponder a um padrão? Queria que a Mariana comentasse isso, e a Maria Clara também, até porque eu estava conversando, não é, com a Maria Clara, a gente estava vindo juntas aqui para o programa, e a gente estava falando sobre essa questão da internet. Então, você vai, hoje na internet você tem tudo. Eles te ensinam a criar filhos, a viver o casamento. E você acha, gente, mas que coisa maravilhosa. Ela é tão serena, né? Né, Rayane? E na sua prática você fala assim, mas eu não consigo praticar isso. Como lidar com esta questão da realidade e da condenação que às vezes as mães têm que encarar? Mariana? Pastora, eu sempre puxo a questão pela ótica de uma mãe de adolescentes. A gente fala muito de criança, mas mãe é um chamado para a vida inteira, né? Seu filho vai ser um adolescente, um adulto, vai casar, vai ser pai, e você continua sendo a mãe dessa pessoa. É verdade. Entende? Então, na ótica da mãe do adolescente, é muito fácil, pastora, mesmo dando birra, você amar aquele bebezinho, aquele neném de 1, 2 anos. É muito fácil, né? Aquelas coisas lindas que estão dando birra, mas agora, quando chega no adolescente que afronta... Na hora que dá birra com 24 anos, é difícil, afronta, né? Aquela questão da crise de identidade e tudo mais. A primeira coisa que eu falo para essas mães que eu preciso aconselhar, porque foi exatamente o que eu passei, não leva para o pessoal, leva para Deus. Porque, e a mesma coisa quando você é professor de adolescente. Sabe aquele dia que você era adolescente, que você foi pra aula? Aquele dia que o primeiro que aparecesse na sua frente ia levar? Mas não era pessoal, era. Esse dia você estava na TPM. Você foi pra escola, você já foi pra escola assim, mal, com a sua mãe, com a sua família. Então, o adolescente já chega na escola com uma bagagem. Isso também acontece na sua casa. A maioria das vezes que eles nos afrontam não é pessoal. Então, não leve para o pessoal. Eles estão passando por turbilhões de emoções. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é isso. Leva para Deus. Né? Leva para Deus e pega a conexão, porque o Senhor Jesus fazia isso, era de coração para coração sempre. Como a irmã falou aqui, a Rayane, ela tem linguagem diferente para as filhas. Jesus também tinha, né? Ele não conversava do mesmo jeito com os discípulos, com a multidão. Então, conecte o coração, sabe, ao seu filho, porque é só Deus, é para Deus mesmo que você tem que levar. É verdade. Quando acontece como recarregar a bateria, né? Exatamente. Você vai orar, mesmo que você vai, às vezes, orar, mas que você vai só chorar. Sim. Às vezes a mãe vai chorar ali na presença de Deus e fala, Senhor, eu sei que eu tenho que sair daqui e encarar ali a realidade, mas agora eu só quero chorar. A diferença, pastora, no caso de Deus, é que a cada manhã as misericórdias se renovam. No verdade. nosso caso, a graça entra aí. Você errou mesmo, você não fez como a moça da internet, nem mesmo como sua pastora te orientou. Mas... Você esqueceu o curso de criação de filhos. Esqueceu, fez 2 vezes até. Dá aula no curso de criação de filhos. Na hora não deu para lembrar. Não né? lembrou daquele capítulo. Maria Clara, como que é isso? É bem isso, né, que a Mariana falou. Porque se você fica ali, acho que acontece com muitas mães, muitas mulheres, ela fica ali presa ao que ela ouve na internet, ao que ela lê. A intenção de quem está ali falando pode até ser boa, mas é algo assim... que às vezes é difícil você aplicar. Ou às vezes você até consegue 1 ou 2 vezes, mas você não consegue ter aquela constância, às vezes você acaba errando. E eu acho que gera um peso, né? Uma acusação. Porque ela fica se comparando. Eu acho que também é algo que muitas mães, não sei se é a mãe ou se é a mulher, ela tem essa tendência de se comparar. Se compara a outra mãe, ela compara o filho dela com outro filho. Mulher é muito assim.
Porque ela acha que tem um padrão, que tem um molde, que todo mundo tem que ser, mas assim, não tem ninguém perfeito, não tem filho de ninguém é perfeito, mãe em nenhum lugar é perfeito. Mas acho que quando a gente leva para Deus, igual a Mariana falou, quando a gente busca isso em Deus, em vez de ficar olhando ali para si, para a internet ou para outra, eu acho que Deus ele te guia, né? Com certeza. Ele te mostra o caminho. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos ensinará. Uhum. Foi isso que Jesus disse. Quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo ensina você a ser pai, ensina você a ser mãe, ensina você a ser filho, né? Ensina você todas as coisas que Deus confia na sua mão. E eu creio que Deus também nos dá muitas coisas para nos ajudar. Criar filhos, não é só você e eles. Eu acho que tem ali a família que ajuda, muitas vezes ajuda mais do que atrapalha. Tem talvez exceções que às vezes a família pode atrapalhar mais. Mas também pais, avós ajudam. Eu penso que tem a escola. Deus nos dá a escola. Rayana, em relação à escola, você acha que a escola confessional, o fato de ser uma escola cristã, ela ajuda você, ajudou você até aqui na criação dos seus filhos? Com certeza. A escola ela tem tido um papel fundamental na formação de caráter das minhas filhas. Nos valores cristãos, né, que elas adquirem e que estão sendo inseridos na vida delas no nosso dia a dia mesmo. Eu posso perceber que as coisas que elas aprendem na escola, elas são colocadas em práticas diariamente, desde os valores, princípios, e eu Tem alguma história assim das suas filhas que você lembra? Tenho. Da escola que elas falaram ou fizeram? Teve um dia que nós soubemos de um parente que estava doente e a minha filha mais velha, a Beatriz, ouvindo a conversa, né? Porque eu não sei se seus filhos são assim. Elas têm um radar? Não, a quilômetro. Que, mamãe? E aí ela ouviu, ela prestou atenção e falou, mas o fulano está doente? Mas vocês já oraram? Porque a professora me ensinou que se a gente pedir para Deus, o Senhor faz. Olha que lindo, hein? Ai, meu Deus. Você nem tinha lembrado de orar. Não, porque antes de orar, eu estava compartilhando com o Tiago, meu marido, e aí ela já me acordou e falou, não, como se fosse assim, mamãe, tem que orar primeiro, né? Então, assim, me confrontou. Então, em certas situações, eu vejo, assim, que elas exercem mais fé do que eu. E aí, eu vendo elas, eu aplico para minha vida. Falei, meu Deus, uma criança de 7 anos ainda me ensina. É verdade. Então, isso é espelho da escola, eu vejo, porque elas passam a maior parte do tempo na escola, né? Matutino. Então, assim, o professor, a escola em si tem muita influência na vida delas. Tem muita. Com Elas certeza. são como uma esponja, né? Tudo que ensina entra de uma forma tão intensa e verdadeira, né? E eu acho muito lindo isso, a estratégia É muito que bom quando a usa. escola ela dá uma continuidade da educação que eles recebem em casa. Exato. Então, os mesmos valores, princípios, o caráter, Há essa conexão, né? a linguagem, né, andando bíblica. no mesmo caminho, né? Numa É mesma verdade. linha. Agora, tem algo aqui muito importante que a gente fala, amor de mãe, né? Amor de mãe não tem igual, como se fosse realmente algo incomparável. Mas eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre amor e disciplina. Porque amor não significa ausência de disciplina. E como que conciliar isso? Porque eu acho que hoje nós temos, na nossa geração aqui, eu acho que o cursor, aquele que mede, normalmente quando você recebe um exame, você já percebeu que tem ali um cursor para dar ali o equilíbrio, né? O que está passando, o que está faltando. Eu acho que quando você coloca esse cursor na criação dos filhos em relação à geração passada e a essa geração, você fica meio perdido. Porque os nossos pais ou avós são tidos como muito severos. Sim. Porque era aquela mãe que jogava vassoura no filho, né? E a hora que ele vê, a vassoura está voando. E ele... Então, assim, é uma coisa meio exagerada. Mas tem aquela outra geração que veio depois, que é tudo na base do diálogo. Então, a criança está, às vezes, até desrespeitando, né? O pai e a mãe, mas não existe ali não aplica uma punição, uma disciplina.
que tenha coerência com o que ele fez. Sim. Como que você vê essa questão do amor e da disciplina? Vamos começar aqui com a Mariana, porque a Mariana é descendente de árabe, né? E ela vai dizer para a gente a sua experiência, Mariana, como uma mãe cristã. Como que você concilia o amor de mãe e a disciplina? Pastor, isso é muito bonito e muito necessário. Essa geração, ela tende a querer ser amiga, né, dos filhos. E isso é um absurdo, porque se você for amigo do seu filho, quem vai ser o pai e a mãe? Porque esse lugar não vai verdade, ficar... boa pergunta. Esse lugar não vai ser cancelado. Né? Então, primeiro, as pessoas que têm medo de ter filhos é porque têm medo de perdê-los, de não fazer essa amizade, esse laço. Então, esquece. Mãe é mãe, amigo é amigo. Então, sendo mãe, você tem algumas obrigações diante de Deus, inclusive, de gerar filhos para Cristo, com caráter para Cristo. Impossível sem disciplina. Impossível. Eu coloco dessa forma porque eu não vejo outro caminho. Você acredita que a disciplina, ela inclui, em alguns casos, a punição? Porque a disciplina, o conceito de disciplina na Bíblia é instruir, corrigir Sim. e punir. Então, são níveis diferentes de disciplina. E a Bíblia diz que Deus, ele disciplina o filho que ama. Porque ele associa amor e disciplina. Exatamente. Como que é o seu caso, Mariana? Pastor, o que eu vi, né, o que eu vivenciei como mãe e enquanto professora é que a Bíblia é uma história de amor. E a Bíblia tem semeadura e colheita. A Bíblia tem disciplina. Seu filho crescendo e compreendendo a Bíblia, ele vai saber que Deus é amor e que Deus disciplina. Por amor. E se você não disciplina? Você vai ter o amor? Porque os nossos filhos crescendo na igreja, com valores cristãos, eles vão encontrar Deus dessa forma. Eles vão saber que com Deus tem a semente que você escolhe e a colheita que você não escolhe. Então, se Deus me ama e fez tudo isso por mim, porque eles vão encontrar o plano de salvação, a cruz, o amor, o perdão, aí eles vão olhar para você. Nossa, e ela? Tudo pode? Ou nada pode? Entende? Vai ficar uma disparidade. Seu filho, encontrando com o amor de Deus, ele vai encontrar disciplina. Ele vai encontrar um caminho de molde. É aquela coisa do oleiro, né? Que vai amassar, que vai ajustar. A Bíblia põe a disciplina como Isso é tão bonito. proteção, né? Lembrei do pastor Exatamente. Aloísio. Estamos num prédio de 40 andares. Vamos lá ver, vamos lá pro último andar. Vamos correr, fazer tudo. Ninguém vai fazer nada, de medo. Mas põe um muro de proteção transparente e fala para os seus filhos, vamos dançar, vamos correr, vamos brincar. Nesse limite de proteção, há liberdade. Porque a liberdade, verdade. ela é segura. Pastor Aloísio. É verdade. Poderoso isso. Maria Clara, você que é psicóloga por formação, tem 4 filhas, então você tem esse desafio de conciliar ali o amor de mãe e a disciplina dos filhos. Como que você enxerga isso ou como que você lida com essa questão? Ainda é um desafio, porque eu tenho ali muitas idades, né? Tem a Ana Luísa, que ainda é um bebê, tem quase 2 anos, e tem a mais velha de 7 anos. Então, assim, eu às vezes, eu acredito que eu ainda estou, assim, no processo, mas ainda é um desafio. Mas algo que eu aprendi, e eu tenho tentado disciplinar dessa forma, que a disciplina ela tem que acontecer no comportamento errado e não na criança. Porque às vezes a criança faz algo e aquilo... Você às vezes fica nervosa por conta daquilo. E Fica nervosa com a criança, com né? a criança. E esquece de corrigir o comportamento. Exatamente. Às vezes você quer mostrar a sua raiva ou porque você ficou chateada por tal coisa, acaba descontando na criança. Mas a disciplina tem verdade. que acontecer no comportamento, né? A Excelente. criança, ela continua sendo amada, mas o comportamento tem que ser mudado. É verdade. É um desafio, É verdade. mas acho que a gente vai aprendendo. Rayana, Para mim tem sido da mesma forma também, porque se a palavra de Deus mesmo diz, né, que quem disciplina por amor, não faz sentido para mim você não disciplinar o seu filho que você ama com todas as suas forças e deixar fazer o que ele quer, né? É disciplinar e proteger, é cuidado, é zelo. e às vezes a disciplina envolve consequências, né, ruins. Com certeza. Uma coisa que eu aprendi também é que, às vezes, na hora que acontece o ato, a criança fez algo, né, errado. E aí você, naquele, né,
com raiva, seu temperamento já mudou, você já está muito nervosa, você acaba disciplinando ela da forma errada, né, com a intensidade que não era necessária, e depois você fica acusado. Então, já aconteceu momentos de eu perceber que eu não estava bem naquele momento, e eu virar para ela e falar assim, nós vamos conversar depois. Mas eu virei para o lado e falei, Senhor, o Senhor vai ter que aquietar meu coração, né? E para eu disciplinar da forma segura, correta, né? Com sabedoria. Porque muitas vezes a gente, na hora, né, da pressão ali, você acaba descontando a sua raiva na criança. E essa não é a forma correta. É verdade. Olha, tantas coisas que nós estamos comentando aqui hoje nesse programa, falando sobre a maternidade e a juventude, muito poderoso e muito bom ouvir cada uma dessas convidadas aqui. Então, nós comentamos a respeito da experiência de conciliar a juventude com a maternidade. Nós falamos a respeito também da questão de contar com a experiência ali da mãe, de avós, o que cada uma levou para a sua própria experiência. Estamos compartilhando aqui agora, nesse momento, sobre amor, disciplina. Falamos do auxílio também na igreja, a influência da igreja sobre cursos, estudar, ler sobre isso. Mas eu gostaria de, nesse momento aqui, porque infelizmente, né, nós vamos ter que concluir e podemos fazer o plano B, né, podemos vir aqui na segunda parte. Podemos fazer até uma trilogia, né? Agora não está na moda? Uma série. Uma série. Mas eu gostaria de pedir aqui a Mariana, Maria Clara e Rayana, para que elas deixassem uma mensagem para você. Esse programa é feito para você, mãe, você que é jovem, você que talvez ainda está passando por momentos de dificuldades, mas que às vezes ouvir a experiência, o testemunho, ver também naquilo que elas têm acertado, eu acho que isso vai ajudar você. Esse é o nosso alvo nesse programa. Então, eu quero deixar agora e pedir para cada uma concluir esse momento e deixar uma palavra a respeito daquilo que você gostaria de testemunhar e que talvez não foi compartilhado aqui no nosso bate-papo. Mariana. Meu desejo é que a sua vida com Deus seja uma coisa muito gostosa para que você passe para os seus filhos. Não um peso, nem uma obrigação, mas uma coisa vital, uma coisa prazerosa, como também diz o pastor Aloísio, que você seja como criança que brinca na praça. Não aquela criança emburrada, sentada no banco. Não é? Porque você vai criar filhos cristãos genuínos. Meu filho é líder na casa do Senhor, o outro começou como líder em treinamento. A Isadora acha que é pastora, então a gente vai deixar assim, porque eu não vou discutir essa situação. E uma esperança. Esperança em Isaías. O Senhor falou através de Isaías que os nossos filhos serão restauradores do caminho, reparadores de brechas. Então, quando você estiver naquele momento, lembra o que a Maria Clara falou, o problema é o comportamento, não é ele. Ele é amado e vai ser um restaurador do caminho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maria Clara, o que você gostaria de deixar e acrescentar? Olha, eu falaria assim que ser mãe não é você querer alcançar uma perfeição. Você vai ter as falhas, você vai errar, mas você precisa buscar isso em Deus, que a Mariana tinha dito naquele momento. Eu acho que, mais do que nunca, você, depois que se torna mãe, você precisa aprender a buscar a direção de Deus, para o Senhor te guiar. Ele vai te dar o discernimento, a sabedoria para você agir da maneira correta, no momento certo. Então, eu acho que quando você aprende esse caminho, as coisas se tornam mais leves, você se sente melhor consigo mesmo, você não se sente que está fracassando, porque muitas mães às vezes acham que nunca estão fazendo o suficiente ou não estão fazendo da forma correta, mas quando você começa a buscar isso em Deus, o Senhor, ele te acalma, ele te mostra o caminho, e eu acho que esse é o segredo. Nós precisamos aprender a buscar mais em Deus. E depois nos livros, né? Depois na experiência de outras mães, mas acho que quando a gente busca em Deus, você tem uma segurança, uma clareza, Amém. De poder, né, cumprir o seu papel. Amém. E até desfrutar também da maternidade, né? É uma delícia. Rayana. Bem,
eu gostaria de dizer que o que vem primeiro é o encargo, depois a capacidade de executá-lo bem. Ninguém nasce pronta. Então, eu não acredito que exista mulher que não tenha nascido para ser mãe. Eu acredito que existem mulheres que não assumiram essa responsabilidade de serem mães. Então, toda mulher nasceu para ser mãe. E se esse tem sido o desejo do seu coração, então a hora é essa. Né? Os filhos são a coroa do seu casamento. Eu acredito que quando a criança nasce também uma mãe, já diz o ditado. Mas eu completo dizendo que a cada mãe que nasce também um ministério, uma função, uma missão de vida. Amém. Então, eu quero encorajar as mulheres que ainda sentem medo de serem mães, porque acham que não vão ser mães excelentes, que não vão ter a capacidade ideal para poder discipliná-las, para orientá-las, ou né, nessa vida, nesse século, né, que anda tão agitado, diferente das outras épocas, mas eu quero dizer que o Senhor é a sua sabedoria. Amém. E Ele mesmo vai te capacitar, Ele mesmo vai te instruir, Ele mesmo vai te colocar em lugares que você não imagina. Né? E o seu filho será a coroa do seu casamento, você pode ter certeza disso. Amém. Amém. Bem, muito bom, eu quero agradecer aqui a participação de vocês, obrigada por terem vindo, por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado experiências pessoais, né, com os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que você aprendeu algo, você foi edificada, e esse é o alvo desse programa. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora, e nós vamos voltar daqui a pouquinho para concluir com uma palavra sobre esse tema de hoje, maternidade e juventude. Como conciliar essas duas experiências incríveis? Daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou a pastora Dalva e eu estou aqui para te estimular para esse tempo você fazer parte da Conferência Vinha Kids 2021. Transbordarão os teus celeiros. Sabe, o Senhor está nos levando para lugares onde nós vamos transbordar. Só que para isso, nesses dias, Ele quer liberar sobre nós uma unção fresca, uma palavra viva. E para isso você precisa fazer parte dessa conferência. Você não pode ficar de fora. Você precisa reunir a sua equipe, mobilizar aquelas que estão com você, porque a conferência vai acontecer online. É a sua oportunidade de fazer parte dessa conferência, de onde você está, em um grupo pequeno e receber uma unção fresca. E eu quero te dizer, nesses dias o Senhor vai mudar a história da sua célula, vai mudar a história do seu discipulado, porque é isso que Ele quer fazer, uma unção nova, uma unção fresca para esse tempo. Não fique de fora, eu conto com a sua presença nessa conferência. Bem, nós estamos de volta para concluir o programa de hoje com uma palavra sobre o nosso tema, maternidade e juventude. Como conciliar essas duas experiências incríveis? E para compartilhar isso, eu quero acrescentar aqui ao testemunho de cada uma dessas convidadas que nós ouvimos, o exemplo de Maria, porque Maria, mãe de Jesus, ela foi uma mãe jovem. E essa jovem mãe, ela, na verdade, gerou não apenas uma criança, mas ela gerou o maior mover de Deus na terra, que foi, na verdade, quando Deus se fez homem, através da pessoa de Jesus Cristo. Mas como foi a experiência dessa mãe? Como que será que foi para Maria? Será que ela viu isso como um privilégio, com alegria? Será que ela ficou com medo? Como será que Maria, aquela jovem ali, lidou com essa notícia, com essa realidade, com essa maternidade? E eu gostaria então de começar falando para você aqui algumas características de Maria, porque às vezes você sabe só o nome dela, mas
quando nós vemos ali o contexto de uma maneira mais alargada, a gente consegue compreender melhor. E Maria, ela era filha de Ana e Joaquim, moradores de Belém. A cidade de Belém, ela fica ao lado da cidade de Jerusalém. E eu tive a oportunidade de ir lá, de visitar esse lugar. E é interessante porque quando eu estava escrevendo o livro Mulheres que Mudaram Eras, que inclusive eu estou usando aqui para compartilhar essa palavra com você, porque nós temos um capítulo que fala sobre o chamado de Maria, eu estava exatamente ali em Belém, quando eu estava escrevendo esse livro e escrevendo esse capítulo. Então foi uma experiência muito interessante, porque eu estava falando a respeito de Maria exatamente no lugar onde ela viveu, que era Belém. Mas Maria também ali, quando ela foi gerar Jesus, o contexto político era o Império Romano. Então não era uma condição muito simples para o povo judeu. Mas havia uma profecia em Miqueias 5:2 que diz assim: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel." Então, as pessoas ali, o povo de Israel já estava esperando um rei. E Deus, então, cumpre esta promessa através de uma mulher. Então, ele escolhe, no meio de muitas virgens de Israel, uma mulher. E essa mulher é Maria, uma jovem que estava desposada por José. Mas ali começa, então, esse grande mover de Deus. É interessante porque a Bíblia diz que Jesus era o Verbo. Lá em João diz, o Verbo estava com Deus. Mas o Verbo, ele precisava ser gerado. E para isso, Deus precisava do ventre de uma mulher. E Deus escolheu uma mulher jovem. Deus escolheu Maria. Nós falamos aqui uma frase no início, eu quero repeti-la. O poder de um chamado na vida de uma mulher. Quando você tem uma profissão, você pode abençoar a vida de muitas pessoas. Mas quando você tem um chamado, você pode influenciar a sua eternidade. Sabe, Maria foi uma mulher que respondeu a um chamado e ela mudou a eternidade de milhares de pessoas. Eu creio que até milhões de pessoas. Porque ela respondeu ao Senhor. E hoje eu penso que a experiência dela também se aplica a nós. Deixe-me falar para você aqui 3 características de Maria, dessa jovem mãe, em relação à maternidade, que hoje também se aplica a você. A primeira, Deus chamou na juventude. Deus chamou Maria na sua juventude. Ora, Deus poderia ter esperado Maria ficar mais experiente, para que ela pudesse acertar mais e errar menos. Mas não, Deus escolheu a juventude para que pudesse trazer o seu filho Jesus. Não é interessante isso? Como que Deus enxerga a juventude com bons olhos. Mas a juventude nem sempre é a melhor fase para você começar um empreendimento, porque às vezes você não tem experiência. E no caso de Maria, com certeza não era. Ela não era experiente. Ela era uma jovem. E o texto fala lá em Lucas 1, que foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Deus mandou o anjo exatamente onde Maria estava. Olha, eu creio que chamados vêm na juventude. Eu creio que Deus nos separa. Nem sempre Deus começa a fazer aquilo que Ele quer ali na juventude, mas o chamado sim. E no caso de Maria, foi na juventude. Você não se preocupe, porque não tem como você correr de um chamado de Deus. Porque se Deus mandou o anjo Gabriel lá na casa de Maria, é porque Ele sabia o endereço. E eu penso que Deus conhece o seu endereço também.
Então, se Deus tem um chamado para você, dificilmente você vai escapar dele, a não ser que você não queira, porque você tem o livre-arbítrio para dizer não. Maria podia dizer não àquele chamado. Quando ela estava conversando ali com um anjo, ela recebeu aquele chamado e nós vemos ali como que Deus estava trabalhando todo o cenário para que ele pudesse trazer Jesus. Agora, por que a juventude? Por que o chamado na juventude? Deixa-me te falar uma coisa. Uma das características da juventude é que a juventude é tempo de vigor. Vigor na Bíblia é sinônimo de força. Lá no Salmo 92, diz que o Senhor, ele renova as nossas forças, que mesmo ainda quando formos velhos, nós seremos cheios de força e de vigor. Sabe, mas a juventude tem esse vigor natural. Então, Deus chama Maria ali, muito jovem, para que ela pudesse investir a melhor fase da sua vida naquele chamado. É interessante como muitas pessoas pensam que, às vezes, é melhor esperar, cumprir os seus planos, os seus sonhos, para depois responder a um chamado. Mas será que Deus vai esperar? Será que Deus trabalha no seu tempo ou no tempo dele? Maria estava ali diante de uma oportunidade. Ela era uma jovem, com certeza ela tinha planos, ela estava desposada ou noiva com José. Então ela tinha pela frente uma vida inteira, com muitas possibilidades, como muitas jovens hoje. Mas quando ela respondeu sim, ela estava entregando tudo isso nas mãos de Deus. Eu creio que Deus continua chamando pessoas na juventude. Eu creio que hoje Deus chama pessoas na juventude. Mas a juventude também é tempo de fazer planos. E às vezes você tem que abrir mão dos seus planos para poder cumprir o plano de Deus para você. Foi o caso de Maria. Eu penso que Maria estava ali pensando no vestido de noiva, na noite de núpcias, não é isso? Fazendo planos para a festa de casamento. E, de repente, quando ela ouve aquele chamado ali no quarto, tudo mudou. Então, ela teve que colocar na balança e fazer uma decisão. E agora? Os meus planos ou os planos de Deus para mim? E ela, então, responde ao Senhor. Eu penso que não foi fácil para ela. Não foi fácil porque ela teria que considerar a possibilidade de ficar grávida, gerar um filho solteira, sem se casar. Ela teria que enfrentar a família. Ela teria que enfrentar ali as leis do seu povo, que se ela sobrevivesse, seria algo muito difícil. Então não era tão simples responder ao Senhor com um sim. Mas é claro que Deus já havia providenciado tudo. Mas sabe o que isso fala na nossa vida? Que nem sempre é simples você permitir que Deus interfira nos seus planos. Os seus planos. Mas a única maneira de você cumprir o propósito de Deus é se você discernir os planos de Deus para você. Aquela ali foi a oportunidade de Maria de responder a um chamado na juventude. Pode ser que seja também o seu chamado, a sua oportunidade. Mas tem uma segunda coisa aqui em relação a Maria, é que o chamado se discerne na presença de Deus. Maria, ela não fez uma opção ou tomou uma decisão imediata de maneira súbita. Não. Ela estava na presença de Deus. E a Bíblia descreve ali em Lucas 1:29, quando diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Então, o texto fala que Maria, ela pôde raciocinar, ela ouviu a voz de Deus, ela perguntou e depois ela responde, sim. Nós vemos aqui que a obediência de Maria foi instantânea. Ela não disse para o anjo voltar depois. Ela disse sim. Sim, aqui está a sua serva. Que se cumpra em mim
a tua vontade. Deixa eu me dizer algo em relação à maternidade. Eu não estou falando aqui do chamado no sentido de ministério. Gostaria que você entendesse que o chamado aqui é em relação à maternidade. A maternidade é um chamado de Deus, é uma missão de Deus para toda mulher crente, para toda mulher que teme a Deus. Foi para Maria, foi para mim, é para você também. Porque através da maternidade nós podemos formar filhos para Deus. A maternidade é um discipulado e é onde você está ali gerando um homem, uma mulher de Deus, como foi Maria. Maria teve que criar Jesus, teve que ensinar os princípios, teve que trabalhar no caráter dele, ainda que ele fosse Deus, tivesse a natureza de Deus. Ele teve que ser criado por uma mãe. Então, Maria encarou aquele chamado de uma maneira resolvida. Sabe, querida, quando você for mãe, seja resolvida. Assuma a sua maternidade, sabe, com essa resolução. Porque muitas vezes as mães, elas ficam se sentindo culpadas porque não trabalham ou não estão exercendo uma profissão. Ou quando ela vai exercer a profissão, ela se sente culpada porque ela deixou a criança em casa, ou numa creche, ou numa escola. Então, ela está o tempo todo sofrendo acusação, culpa, por ser mãe. Que não seja essa a sua experiência. Seja resolvida. Eu sou mãe, a maternidade é um chamado, e eu vou responder como uma obediência a Deus. A Bíblia fala que Maria, por um momento, ela ficou confusa e ela começou a pensar, mas foi por um momento. Depois que ela resolveu, ela assumiu. Assuma a maternidade como uma missão. E tenha nisso, realmente, a vontade de Deus para você. Por que é importante você fazer isso? Porque as mães, elas são as primeiras a investir em todas as áreas dos seus filhos, seja física, emocional, intelectual e espiritual. Maria teve que fazer tudo isso com Jesus. E ela fez com convicção. Faça com convicção. Eu me lembro certa vez que eu estava conversando com uma mãe e ela veio comentar comigo a respeito de algumas coisas na célula de crianças que ela não gostou. E ela queria que fosse corrigido, porque a filha dela estava lá. E eu falei, sim, nós vamos corrigir, não era nada sério, eram coisas simples do dia a dia. E ela falou, olha, eu não quero que a minha filha frequente um lugar onde as coisas não são bem feitas. E eu falei assim, olha, eu concordo com você, eu também gosto das coisas bem feitas. Já que você pensa como eu, você não gostaria, então, de liderar a célula? Assim, a sua filha teria algo realmente muito bem feito, feito pela própria mãe. Ela falou, eu não vou fazer isso porque eu não gosto de ver crianças sofrendo. Eu falei, justamente porque eu também não gosto de ver crianças sofrendo, é que eu estou investindo na vida espiritual deles, para que eles possam conhecer Jesus desde a infância. Sabe, as mães são as primeiras a investir na vida espiritual dos seus filhos. São as primeiras a levar Jesus aos seus filhos. Isso fala de uma decisão, de uma convicção. Então, Maria, ela não apenas foi chamada na sua juventude, mas ela, na verdade, ela tinha convicção, porque ela discerniu a maternidade, o chamado dela na presença de Deus, orando. Ela não fez porque ela quis, ela fez porque era a vontade de Deus. Que você possa aprender a desenvolver a sua maternidade na presença de Deus, não segundo a opinião das pessoas, não segundo os conceitos desse século, não guiado pelos cursos em internet, que muitas vezes as pessoas que estão falando ali não têm nenhum interesse no melhor para o seu filho, mas apenas um interesse pessoal. Cuidado! Cuidado com os livros que você lê, cuidado com as pessoas que dão opinião em relação à criação dos seus filhos. Faça isso na presença de Deus. Maria discerniu o seu chamado, a sua maternidade, na presença de Deus. E a terceira e última coisa que eu quero mencionar é que o chamado traz alegria e não peso. A maternidade é algo que traz alegria e não peso. A Bíblia diz que o anjo falou para ela, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, alegra-te.
Olha que coisa. Ele ia dar uma notícia para ela. Ele ia falar para ela da coisa mais extraordinária que ia acontecer na vida dela. Por isso ele disse, alegra-te. Sabe, eu penso que esta é a mesma palavra para cada uma de nós, como mães. Alegra-te. É difícil, às vezes, os primeiros anos da maternidade. É difícil. É difícil, às vezes, lidar com a criança chorando, ou, às vezes, aqueles problemas que ela tem ali no primeiro ano de vida. Tem as suas dificuldades e o seu preço a ser pago. Alegra-te. Isso vai passar, as coisas difíceis vão passar, mas vai ficar aquilo que é bom. Sabe, enxergue a maternidade com alegria. Por que você pode enxergar com alegria? A mesma palavra que Deus deu para Maria é para você também. Porque o Senhor é contigo. Talvez Maria pensou, como que eu posso me alegrar? Ele acabou de dizer que eu vou ter um filho, eu nem sou casada. E aí ele conclui, porque o Senhor é contigo. E eu quero deixar essa palavra para você. Alegra-te na tua maternidade, com seus filhos, com a sua casa, porque o Senhor é com você. Deus jamais iria entregar algo para você fazer sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em você, ele é o seu ajudador. Ele vai te ensinar todas as coisas. Ainda que Deus tenha que usar e lançar mão de outras coisas, pessoas, livros, às vezes um curso de criação de filhos, tudo isso pode ser instrumento de Deus. Faça com alegria. Amém? Não permita que a maternidade seja peso na sua vida. E quando o anjo falou para ela, alegra-te, ele disse, alegra-te muito favorecida. Essa é uma expressão da graça de Deus na vida de Maria. Sabe, uma mulher que é mãe é uma mulher que experimenta a graça de Deus na sua vida. Ser mãe é ser favorecida, porque Deus está te dando a oportunidade de servir, de cumprir uma missão como mãe. E em alguns casos, eu quero mencionar aqui, às vezes Deus está te dando a oportunidade de investir num filho, numa filha, que Deus irá levantar para um grande ministério. Foi o caso de muitas mulheres na Bíblia. Nós mencionamos aqui no início, Ana, mãe de Samuel, Joquebede, mãe de Moisés. Então, muitas mulheres receberam a maternidade como um chamado, e Maria, mãe de Jesus. Mas Deus, na verdade, iria usar o seu filho. Será que não é o seu caso? A Bíblia diz que Deus achou Davi. Achei Davi. Essa expressão diz a respeito de alguém que estava procurando. Ou seja, encontrar o que procurava. Talvez Deus esteja procurando uma mãe jovem para gerar um filho, alguém que ele vai usar de uma maneira poderosa. A Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia fala que Moisés também achaste graça aos meus olhos. Essa expressão graça significa favor. E eu gostaria de concluir dizendo isso para você. Eu creio que Deus une, sim, a maternidade e a juventude, porque é o tempo de fazer planos, é o tempo de vigor, é o tempo de começar a cumprir o propósito de Deus. Eu penso que a maternidade é um tempo de alegria, é um tempo de desfrutar dos seus filhos. E eu penso também que você deve encontrar na maternidade um chamado, no qual você discerne na presença de Deus, sabendo que a maternidade vai ser uma missão que você vai cumprir na presença de Deus, e Deus mesmo irá te instruir. Eu creio que hoje Deus está à procura dessas mães. Será que Ele vai encontrar, como Ele encontrou Maria? Se o Senhor tem isso para você, ou se você já tem filhos, mude a maneira como você está enxergando a sua maternidade. Enxergue através dos olhos de Deus. Alegra-te, favorecida, porque o Senhor é contigo. Amém? Eu gostaria de orar com você para que nós pudéssemos finalizar.
Pai, nesta hora eu quero orar por essas mulheres jovens, por essas mães jovens, como foi Maria ali, naquele dia, naquele chamado. Talvez ela estava com medo, talvez a princípio ela não entendeu, mas o Senhor a conduziu. O Senhor foi gracioso com ela. E o Senhor entregou nas mãos dela um filho, o qual iria cumprir o propósito de Deus. Eu oro para que os olhos espirituais dessas mães hoje sejam abertos, para que elas possam enxergar a maternidade através dos olhos do Senhor. Eu oro para que a partir de hoje elas possam se alegrar e possam se ver como mulheres favorecidas e cheias da graça de Deus. Eu as abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar você, que você tenha uma semana abençoada. E nós vamos voltar a semana que vem com um novo programa Batom e Bate-Papo. Até lá!